E o que seria de qualquer projeto ou qualquer iniciativa de criar um layout para arquitetura sem a utilização de textos? Nós podemos adicionar textos aqui no Inkscape, assim como acontece em diversos outros softwares de ilustração vetorial. As opções de texto, elas estão aqui. Provavelmente, se você já usou ou está tentando usar o Inkscape, você já tentou experimentar com o texto. E o texto ele tem dois modos de entrada. Então, por exemplo, se eu quiser colocar uma observação aqui na parte inferior, você pode simplesmente clicar em qualquer lugar e digitar o seu texto. Então, por exemplo, eu quero deixar bem claro que essa escala é 1:50, escala 1:50. E você pode selecionar o texto e fazer alterações na maneira como o texto será exibido aqui na parte superior. Então, por exemplo, você pode escolher uma fonte diferente. Então, deixa eu ver se eu acho uma outra fonte qualquer aqui diferente. Não foi muito parecida dessa que nós temos agora. Ah, sim, agora ele está mostrando um preview de como é a fonte, o que facilita bastante a nossa vida. Deixa eu ver aqui, se você quiser usar, por exemplo, essa escala para simular uma escrita à mão livre. Você pode também, aqui nesse caso, desenhar uma caixa de texto para um texto um pouco maior. Então, se você desenhar uma caixa de texto, você pode colocar aqui layout para a sala comercial em escala. Colocando um texto aleatório só para mostrar como exemplo, nós podemos selecionar esse texto aqui, usando a ferramenta de texto. E também fazer as mesmas alterações que nós fizemos antes. Eu quero, por exemplo, aqui usar essa formatação. Quero reduzir o tamanho. Fica como sendo um título. E além disso, você pode, claro, se você não percebeu aqui na parte superior, você pode alterar o espaçamento entre linhas, o alinhamento do texto, caso você tenha um bloco de texto maior, e o espaçamento aqui também, no caso, entre as letras, e também a orientação do texto. Então, a progressão do bloco, você pode mudar, dependendo do que você precisa para o seu layout, você pode mudar. Um dos recursos que nós podemos usar com texto, e novamente eu quero só deixar isso bem claro, não é o propósito do Inkscape funcionar como um software de CAD, mas você pode simular linhas de cota. Então, por exemplo, aqui nós sabemos que cada um desses bloquinhos aqui tem 10 centímetros. Então aqui tem 1, 2, 3, 3,30, 3,30 metros. Então eu vou criar aqui uma linha desse ponto até esse ponto, que no caso tem 3,30 metros. Então eu vou lá no estilo do contorno, vou reduzir aqui a minha linha e eu vou colocar aquela representação que eu tinha mostrado no vídeo anterior. Então observe como ficou aqui a nossa linha. E, claro, agora você pode colocar um texto aqui, 3,30 metros. E você pode reduzir o tamanho. E colocar esse texto aqui centralizado. Nesse caso, se você quiser, é possível usar aqui as opções de alinhamento e distribuição, se você estiver usando aqui no Inkscape, as opções de alinhamento e distribuição para posicionar no centro, na lateral, na esquerda, aquelas opções de alinhamento e distribuição que nós vimos nas aulas anteriores. Na aula 3, nós vimos como é que funciona a parte de alinhamento e distribuição, que está exatamente aqui no menu Objeto, Alinhar e Distribuir. Então, por exemplo, você pode selecionar aqui os dois, tanto o texto como a linha de cota. Vamos centralizar ele no eixo vertical, ele já estava centralizado. E, caso você queira, você pode distribuir também ele aqui usando as opções de distribuição. Mas veja como você consegue criar aqui uma linha de cota
E para deixar o desenho ou a sua ilustração ainda mais, para não chamar tanta a atenção para a linha de cota, nós podemos usar um artifício que é trocar a cor do contorno, ou melhor, a cor do preenchimento desses objetos aqui para um cinza. Então eu vou usar um cinza mais claro. Então a linha praticamente desapareceu, acho que é melhor deixar ela como preta mesmo. Na verdade eu tinha removido ela. Então você pode trocar a cor para chamar menos atenção, mais atenção, e assim nós conseguimos criar essa simulação de linhas de cota. Novamente, isso não é uma tentativa de reproduzir algo que será criado depois em CAD, é apenas um artifício que você pode usar aqui para ajudar na explicação de um projeto, de um layout.